Alô, amigos da Prof Trader. Esse é um canal criado por professores de matemática, onde usamos estatísticas e cálculos avançados para prever o sucesso do futebol. Eu sou o professor André e irei trazer para vocês as melhores análises do Brasil, as análises da equipe Prof Trader. E para esta sexta-feira está chegando, sextando, está quase ali. Temos Eliteserien, que é a primeira divisão do campeonato da Noruega. Temos divisão Premier, que seria a Premier League da Irlanda, primeira divisão da Irlanda. MLS, conferência lá dos Estados Unidos e Canadá. E a nossa Série B, também presente aqui nos jogos, nas análises desta sexta-feira. Se você já gostou, se você gosta do nosso conteúdo, já gostou do que vai ter amanhã, clica no curtir aí, clica no joinha, dá essa força aí pra gente, se inscreva no canal também, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, todo dia 18h30 um vídeo novo aí com duas duplas, ou uma dupla, uma tripla, duas triplas para dobrar valor. Então fica ligado aí que todo dia 18h30 tem análise nova da Prof Trader. Se você quiser mais análise, nós temos o nosso grupo VIP no WhatsApp DDD 11 910 85 42 87. Os nossos atendentes estão de prontidão de segunda a sexta das 8 às 18, horário comercial. Fora desse horário, assim que possível, você será atendido, então pode mandar a mensagem que depois você será respondido assim que possível, beleza? Falando em grupo VIP, então vamos colocar o destaque de ontem. O destaque, na realidade, é só a cerejinha do bolo, tá? A cerejinha do bolo foi a zebrinha São Paulo Futebol Clube contra Cuiabá. Nós fomos de empate ou Cuiabá, o São Paulo abriu o placar, Cuiabá virou, depois São Paulo acabou conseguindo o empate, cotação de 3 nessa partida. E o interessante é que as duas partidas que nós estávamos cogitando como zebra deram certo, porque a outra partida que seria zebra, só que a cotação estava um pouquinho menor, por isso nós pegamos ela, essa daí, foi a vitória do Bragantino, a vitória do RB Bragantino, Red Bull Bragantino, frente ao Palmeiras, estava por volta 2,50, 2,60, nós estávamos em dúvidas nessas duas, as duas foram cogitadas, mas a gente acabou pegando mesmo a do São Paulo. E legal para você ver a imparcialidade da equipe Prof Trader, somos dois corintianos, dois são paulinos, e a zebra foi exatamente contra o São Paulo, justamente porque o São Paulo não está naquela fase, né? Passou, acho que o encanto do Crespo, não sei o que está acontecendo, mas o São Paulo deu uma caída depois do título paulista. E a gente acreditou no Cuiabá, que tem um belíssimo goleiro, hein? O Walter, para mim, o Walter era o melhor goleiro reserva do Brasil. Saiu do Corinthians, virou titular. Eu acho o Walter um goleiro espetacular. E deixa aí nos comentários qual é o melhor goleiro reserva do Brasil. Qual o time, qual goleiro de qual time que tem o melhor goleiro reserva? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu acreditava que o Walter, o Corinthians, tinha o melhor goleiro reserva. Hoje não dá para confiar no reserva do Corinthians. Está muito abaixo do Cássio. E você? Confia no goleiro reserva do seu time? Porque eu não confio no Donelli, não. Muito novinho. Bom, dessa cereja do bolo que eu falei, ontem foram 13 análises ofertadas pela equipe Prof Trader. E das 13 análises ofertadas, 12 foram assertivas. Das 13 análises, 12 foram assertivas. O único que deu errado foi o mais de 1,5, um jogo da Finlândia que acabou 0-0, morrendo. Mas fora isso, de 13 análises, 12 deram certo. O Brasil a gente sofreu um pouquinho, né? O gol foi nos últimos lances do jogo, nos últimos instantes, mas bateu também. Ontem foi um dia espetacular na Prof Trader. Bom, e vamos, enfim, sem mais delongas, aos jogos desta sexta-feira, dia 25. Vamos lá. Primeira dupla na Noruega, Lillestrøm contra Rosenborg. Ambas marcam sim. E às 15 horas e 45 minutos, pelo Campeonato da Irlanda, Waterford
não é o Watford é da Inglaterra, é Waterford contra St. Patrick's, mais de 1,5 gol. Essa dupla tem uma cotação de 2,10. Bom, vamos ao primeiro jogo da Noruega, entre Lillestrøm e Rosenborg. Rosenborg é um dos grandes lá da Noruega, juntamente com o Molde contra o Bodø/Glimt. São as grandes equipes, inclusive acabou de acabar, o Bodø/Glimt acabou perdendo para o Molde em casa, o Molde deu uma bela escapada. Rosenborg, esse jogo ele é válido pela 9ª rodada, mas o Rosenborg tem 9 jogos já e o Lillestrøm tem apenas 6, tá? Então tá um pouquinho bagunçado lá o calendário. Dos 9 jogos do Rosenborg, foram 20 gols marcados e 14 sofridos, ou seja, dá mais de 2 gols marcados por jogo e dá mais de 1,5 gol sofrido por jogo, dá 1,5 gol por ali, tá? No arredondamento. O Lillestrøm, dos 6 jogos, marcou 7 e tomou 9. Então, quer dizer, você fala 7 e 9, mas foram apenas 6 jogos, né? O Rosenborg tem o segundo melhor ataque, o melhor ataque é o do Molde, com 25 gols, mas tem jogo a menos. E a defesa do Rosenborg é uma defesa bem vazada, tá? Na realidade, é a 4ª defesa mais vazada de 16 equipes. Se nós pegarmos os 4 primeiros, não, até mais. Os 6 primeiros, ele tem a pior defesa dos 6 primeiros. Só o Viking, que é o 7º, que aí vai ter uma defesa mais vazada deles. Se você pegar os últimos jogos aí do Lillestrøm, tem um amistoso aqui, mais válido aí pelo campeonato. Você tem dos últimos... Vou pegar todos os jogos que ele fez no campeonato, tá? Ele fez no campeonato 6 jogos. Dos 6 jogos que ele fez no campeonato, 4 foram ambas marcam sim, e em 5 ele marcou gol. Por que é o dado importante ele ter marcado gol? Porque ele vai jogar contra o time que é melhor do que ele. Então, esse fato dele marcar constantemente e marcar, está marcando os últimos 2 jogos, ele venceu por 2-1, tá? Ele venceu o Haugesund por 2-1 e venceu o Tromsø também por 2-1. Então, isso daí é um dado bem interessante. E se a gente pegar o Rosenborg, é mais interessante ainda. Ele fez 9 jogos no campeonato. Dos 9 jogos que ele fez no campeonato, 7 foram ambas marcam sim. E jogos assim bem movimentados. 2-2, vitória por 3-2, derrota por 3-2, vitória por 2-1, vitória por 4-2, derrota por 2-1. Então, quer dizer, é um time que os jogos estão sendo muito movimentados. Tanto que o e-mail está na casa de 1,15. O e-mail, a gente não consegue nem chegar nem perto de ser compensatório. Então, ambas marcam sim nessa partida. Agora, o confronto da Irlanda entre Waterford e St. Patrick's, a ideia é o seguinte. O St. Patrick's é o líder da competição, em 17 jogos fez 29 gols, tomou 16 e vai jogar contra o Waterford, que a gente até tinha comentado do Waterford, acho que se não me engano, semana passada ou retrasada. A gente comentou, eu comentei especificamente desse time há pouco tempo. Lá são 10 equipes, o Waterford é o 9º colocado, com 4 vitórias e 13 derrotas, só que ele tem a pior defesa do campeonato. Em 17 jogos ele tomou 36 gols, dá mais de 2 gols por jogo, e vai enfrentar o St. Patrick's, tem quase 2 gols marcados por jogo. Então aqui existe uma tendência de vitória do St. Patrick's e uma tendência de vitória até tranquila, uma vitória mais sossegada por mais de 1 gol de diferença. A gente vai num 1,5 gol, porque juntando com outro jogo já dá uma cotação bem bacana. Lembrando que o nosso grupo VIP é apenas R$ 25,00, hein? Você que está começando agora, você conheceu o nosso vídeo, R$ 25,00 o nosso grupo VIP. Assine o canal aí, se inscreva, veja
as nossas análises, assista as passadas também e veja que bacana que está o nosso valor, R$ 25,00 no nosso grupo VIP. E você que é esse cliente, mande uma mensagem lá, vamos conversar, que a gente consegue um descontinho ainda para você. Para entrar no grupo VIP, basta mandar uma mensagem para o DDD aí da tela, para o WhatsApp da tela, DDD 11 910 85 4287, beleza? Te aguardamos no grupo VIP. E para finalizar, uma duplinha mais à noite, às 21 horas, Inter Miami, o time do David Beckham contra Orlando City. Nós vamos de empate o Orlando. E às 21 horas e 30 minutos, Operário e Confiança, mais de 1,5 gol. Essa cotação está 1,95. Vamos começar pelo jogo da MLS. O Orlando City é o segundo colocado. Ele disputou 9 partidas, 5 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota, 16 gols marcados, 6 gols sofridos. O líder é o New England Revolution, que tem um jogo a mais, mas tem 5 pontos a mais. Então, mesmo que o Orlando faça esse jogo que está a menos, ele não vai assumir a liderança. E vai enfrentar o Inter Miami, que não vem nada bem na competição. Foram 9 jogos, apenas 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Fez 8 gols e tomou 14. Então a gente tem 2 times aí. O Orlando City é o time do Kaká, né? Eu não lembro, não sei se o Kaká ainda é dono, mas ele era dono lá, ele jogou no Orlando City. Então ele era amigo do dono, né? Então ele tinha toda uma participação. É um brasileiro o dono do Orlando City. E o Kaká não é dono, mas jogou lá. E o time do Orlando City, ele tá fazendo uma campanha bem sólida, tá? Bem legal mesmo. Se nós pegarmos aí os últimos... Se a gente pegar os 9 jogos do campeonato, ele perdeu apenas uma, né? A gente sabe. Foi contra o New York Red Bulls, que também tem um belo time. E vem de 2 vitórias bem bacanas. Venceu o Toronto fora de casa por 3-2. Marcou gol a 1 minuto. 2-0 aos 8 minutos. Aos 39 minutos tomou um empate. E lá no finalzinho, um conhecido aqui da torcida brasileira, Júnior Urso. Jogou no Corinthians, esse carinha aí. Um meia ali. Ele fez o terceiro gol e sacramentou. E a última partida do Orlando foi contra o San Jose Earthquakes, 5-0, 7 minutos. Nani, lembra do Nani? Português, né? Clássico, aquele jogador rápido pra caramba. Já não está com aquela velocidade toda, 34 anos, a idade chegou, mas venceu aí por 5-0. 31 minutos do primeiro tempo já estava 3-0, então o Orlando City vem babando mesmo, vem numa campanha bem legal. E o Inter vem de 3 derrotas seguidas, né? Perdeu para o Chicago Fire 1-0, perdeu por 3-0 pro DC United e depois perdeu por 1-0 de novo pro DC United. Lá eles jogam, lá o calendário é meio estranho, né? Mas tem 3 derrotas consecutivas, as últimas 5 partidas foram 4 derrotas. Então, acreditamos que o Orlando City não perca essa partida. E a dupla com esta, o jogo que vai fazer dupla com esta é entre Operário e Confiança, às 21 horas, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, lá no Germano Kruger, em Ponta Grossa. A ideia é o seguinte: se nós pegarmos o Operário não é um time assim que está tendo grandes movimentações no jogo dele. Mas por que o e-mail, André, se não está tendo grandes movimentações? Em 6 jogos foram 7 gols marcados, 6 gols sofridos, dá uma média de 1 gol marcado e 1 gol sofrido, que já bate aí pelo menos os 2 gols. E vai enfrentar um Confiança. O Confiança é a segunda equipe que tem os jogos mais movimentados pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O time que mais
gols acontecem no Campeonato Brasileiro da Série B é o CRB, com 11 gols marcados e 12 sofridos, que dão 23 gols em 6 jogos, o que é muito interessante para um campeonato da Série B, quase 4 gols de média aí para o campeonato da Série B é muita coisa. Não, até mais, né? 23 gols, não, quase 4, 23 dividido por 6, se fossem 24 seriam 4 gols marcados. Depois do CRB vem justamente o Confiança, com 8 gols marcados e 10 gols sofridos. E depois coladinho o Cruzeiro com 7 gols marcados e 10 sofridos. Então, Confiança, os jogos dele foram 18 gols em 6 jogos, dá 3 gols de média, o que é muito bacana. Se a gente pegar o Operário, aí você pega e fala, o último jogo foi um horrendo 0-0 contra a Ponte Preta, lá no Orlando Scapelli, em Campinas. Foi, verdade. Mas venceu o Cruzeiro por 2-1, venceu o Vasco fora de casa por 2-0, tem uma partida espetacular aqui com o Guarani por 5-2, e essa partida com o Guarani ela é válida de comparação com Confiança, porque o Guarani também tem um time que acaba sendo bem movimentado, tá? O Guarani são 9 gols marcados e 7 sofridos, dão 16 gols. Então também é um time que os jogos estão sendo bem movimentados e é legal que entra nessa análise. Se a gente pegar o Confiança, ele teve jogo movimentado até com o Sampaio Corrêa, né? Você tem duas equipes aí que tem jogos pouquíssimos movimentados. O time que tem menor movimentação no placar é o CSA, com 2 gols marcados e 3 sofridos, que dão apenas 5 gols em 5 jogos. E depois você tem o Sampaio Corrêa com 4 gols marcados e 2 sofridos, 6 gols marcados e sofridos em 6 jogos. E justamente contra o Confiança já teve 4, né? Foi 3-1 a partida. Você tem 1-1 contra o Brasil de Pelotas, que é outra equipe de poucos gols. 3-2 com o CRB, 2-0 perdeu para o Goiás. Então a gente acredita aqui num jogo mais movimentado, um jogo do Operário diferente do que ele fez contra a Ponte Preta. A Ponte Preta ele acabou ficando muito retraído. Em casa ele tende a jogar mais ofensivamente e vai jogar contra um time que também joga ofensivamente, toma lá da cá. Beleza? Então essas são as análises da equipe Prof Trader para esta sexta-feira. Se você gostou do nosso vídeo, peço novamente para clicar no curtir, só clicar no joinha, se inscreva no canal, é só clicar no sininho para receber nossas notificações. Muito obrigado, até a próxima!